abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos, na verdade temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes ao teu povo, ao teu servo Moisés. Lembra-te, pois, que ordenastes o teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar no meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitem em temer o teu nome e a fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Lá no 4:1, mesmo Neemias ele fala assim: ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Glorificamos o nome do Senhor, porque a cada dia Ele nos dá oportunidades de reedificarmos o nosso muro, reedificarmos aquilo que no dia a dia foi destruído. No dia a dia, às vezes a gente afasta, às vezes a gente dá ouvidos, a gente dá mais ouvidos às teorias do mal do que às vezes o que é verdade. E eu glorifico muito a Deus, porque a cada dia que eu penso no meu crescimento, me dá um temor muito grande. Porque nós temos um adversário que ele joga na nossa cara o nosso passado. Às vezes eu lembro de Paulo, que mesmo ele sendo cristão, as pessoas tinham medo dele, porque ele era muito carrasco. E às vezes eu penso no meu passado e eu temo, eu falo assim: Senhor, o meu presente, o meu futuro foi mudado, ele está mudado. E Satanás, ele conhece todas as nossas fraquezas, e às vezes ele tenta trazer à nossa memória aquilo que não nos dá esperança. E eu glorifico muito a Deus, assim como Neemias. Neemias ficou triste. Às vezes nós ficamos tristes também, porque nós vamos afastando e dando lugar no nosso dia a dia aquilo que não edifica a nossa vida diante da presença do Senhor. E glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos tocado cada dia para nós voltarmos. E a porta ainda está aberta, e eu glorifico muito a Deus. Por quê? Porque Ele tem nos dado, a mim e a cada um de nós, oportunidade da salvação dia após dia. E glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço muito a Deus, irmãos, muito. Às vezes a gente que é família, às vezes a gente vai lá atrás no passado, e eu glorifico muito a Deus, irmãos, pelo meu presente e pelo futuro que Deus está preparando para cada um de nós. Amém. Eu glorifico muito a Deus as batalhas que tivemos, e hoje, aqui, no púlpito desta igreja, o fruto que nós estamos colhendo. Em nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, por estarmos aqui, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós cada dia.
dia de sermos melhores para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Pai. Nos ensine, ó Pai, a amar o próximo como a nós mesmos, Pai. Amar o Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Pai, que possamos ajuntar, Pai, nos ajuntar com aqueles que querem, Pai, os seus muros reedificados, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda o teu povo, Pai. Senhor, nos fortalece, Cristo Jesus, Pai, porque nós sabemos, Pai, nós entendemos e nós sentimos aquele que tem algo em comum com o teu reino, Pai. E glorificado seja o teu nome para sempre, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós apresentamos a Ti nossas vidas, Pai, como uma oferta agradável a Ti. Apresentamos ao Senhor a Tua igreja, Pai, e sabemos, Pai, que não somos dignos, Pai, dignos de pedir ao Senhor misericórdia, Pai. Não somos dignos, mas o Senhor a cada dia tem tido muita misericórdia do teu povo, e nós glorificamos o teu nome por isso, Pai. O Senhor tem tido amor pelas nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado. Venha, Pai, venha, Pai. A cada dia o Senhor tem nos chamado, venha ao meu reino. E nós glorificamos, nós sentimos a cada dia, Pai, que nós não fazemos parte dessa terra, deste mundo, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, que o poder de Ti esteja em nosso ser, Pai. Dá-nos discernimento, Pai. Dá discernimento do Teu povo. Em nome de Jesus, cuida de nós. Nós colocamos essa banda, em nome de Jesus Cristo, em Tuas mãos. Desde já, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos, Pai, todo o nosso ser. Nós necessitamos de Ti, Pai. Oh Senhor, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que mesmo, Pai, com tantos obstáculos, Pai, com tanto ódio às vezes, Pai, oh Deus, nós temos que aprender a lidar com tudo nessa vida, Pai. Que o Senhor coloque amor em nossos corações, Pai, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Oh Deus, nós sabemos que o mundo nos odeia, Pai. Nós sabemos, nós sentimos isso no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nos validar neste mundo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continue com a Tua igreja. Continue a falar aos nossos corações. Visita, Pai, todos aqueles que estão necessitados da Tua presença. Em especial nossa vida da nossa irmã Regina, a vida da Rosana, Pai. Senhor, aqueles que estão acamados, que estão doentes, que estão com dores terríveis, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, porque maior, Pai, é, Pai, a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pelo que o Senhor há de fazer, Pai. Que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor, glorificado seja o Teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Abençoe, Senhor, essa prova formosa, Pai. O Senhor pelo tempo da nossa igreja, Pai. O Senhor fica louvado, fica preciso de paz. Oh, glória a Deus, Senhor. Salve do sol, prova formosa. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Beleza.
vamos louvar o Senhor, vamos mostrar ao Senhor o quanto nós achamos que Ele é lindo, quanto nós adoramos ao Senhor, entregamos as nossas vidas, querendo chegar à sala do trono, querendo chegar mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, agora. Amém. Abra sua Bíblia agora, meu irmão. Livro de Êxodo, capítulo 22.
Senhor tem uma mensagem para você essa manhã. Mais uma. Êxodo, capítulo 22. Amém. Êxodo 22, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho. Gênesis 22, desculpa, irmãos. Eu vi Gênesis aqui e estou falando Êxodo. Perdão, irmãos. Gênesis capítulo 22. Amém. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, retornaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, subindo a montanha. Até aí só. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, para louvar e agradecer o Teu santo nome, ó Deus, para aprender da Tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para falar para nós, ó Pai. Nós não queremos, ó Deus, as coisas desse mundo, ó Deus, nós não queremos as benfeitorias desse mundo, mas nós queremos a Tua graça, a Tua justiça e a Tua benignidade, Pai. O Senhor possa estar nos abençoando nessa manhã, ó Deus. O Senhor possa estar abençoando a minha vida, ó Deus, que não fale eu, mas fale o Teu Santo Espírito, ó Deus, a essa congregação, ó Deus. Como o Senhor falou comigo nessa mensagem, que o Senhor possa falar com os meus irmãos e irmãs nessa manhã, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém! Glória a Deus! Essa palavra em Gênesis conta a história de Abraão. Abraão, ele ouviu a voz de Deus num dia e ele seguiu tudo o que Deus havia ordenado para ele nesse capítulo. Abraão, ele ouviu Deus o chamando e Deus pedindo o sacrifício dele, aquilo que era mais importante para ele, o seu filho Isaque. Deus chega para Abraão nesse dia e diz: Abraão, pega o seu filho Isaque, o seu único filho. E na verdade Isaque era o único filho de Abraão ali presente. Abraão tinha Ismael, que era o filho mais velho. Numa das muitas desobediências de Abraão, mesmo sendo considerado o pai da fé, ele pecou como todos nós pecamos. Ele desobedeceu não a Deus diretamente, mas ele quis arrumar jeitinhos para chegar até os seus objetivos. E Abraão ali, Sara, sendo já de idade avançada e achando que não poderia mais ter filho, não crendo na palavra que Deus tinha dado a ela e a Abraão, ela deu a sua serva Agar como esposa de Abraão para poder gerar na barriga dela um filho para Abraão.
Porque Sara naquele momento só achava que Deus poderia agir através das coisas normais. Mas nós temos exemplo em toda a palavra de Deus o quanto sobrenatural o Senhor faz presente na vida daqueles que obedecem a sua palavra, daqueles que o amam. E Abraão ali teve filho com Agar, Ismael, mas por motivos óbvios, por ser filho de uma serva, por ocupar um lugar de destaque ali no meio da tribo de Abraão ali, começou a surgir os ciúmes, a inveja, e Ismael se sentia como se fosse o dono do lugar. Então, em certo ponto, a Bíblia fala que eles se separaram. Sara deixou Agar no deserto. Sara disse a Abraão que era ou eu ou ela. E Abraão mandou Sara para o deserto. Abraão mandou Agar para o deserto e ficou com Sara. Era sua esposa legítima. E ali você vê que o Senhor protegeu Ismael, deu promessa para Ismael e para Agar de que aquele menino seria grandioso. E foi realmente. E naquele momento, nesse capítulo, no capítulo 22, onde só havia Isaac habitando na casa de Israel como filho, o único descendente, o único, aquele filho que Abraão sempre amava, como sua esposa, aquela mulher que ele sempre guardou, que ele desejou, que ele casou, que ele amava. Isaac era realmente o único filho de Abraão no momento. Ele era o filho que Deus havia prometido que se realizaria a promessa de Abraão. Ele era o filho da promessa, Isaac. E é claro que isso tudo simboliza uma sombra para as coisas que haveriam de acontecer. O pai levaria o filho e o filho seria obediente até a morte de cruz. Assim Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Então o filho carregaria a lenha para morrer no Gólgota, na montanha da caveira, na cruz do Calvário. O sacrifício de Isaac simboliza o sacrifício de Jesus. Abraão simboliza Deus ali colocando a cruz sobre os ombros de Jesus para que ele levasse, para que ele morresse pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, um inocente para pagar o preço pelos culpados. Abraão, ele era um homem extremamente de fé. Essa não foi a primeira vez que Abraão obedeceu o Senhor. Abraão estava em sua casa com seus pais e ele ouve a voz de Deus: sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele ali obedece pela primeira vez a voz do Senhor. Sai de Ur, terra dos caldeus, e vai para uma terra em que ele não conhecia, em que ele não sabia onde ficava, ele não sabia o que encontrar lá, mas confiando na promessa de Deus para a sua vida. Como eu disse, Abraão teve muitos defeitos, mas era um homem de fé irrepreensível. Ele teve o defeito, a nossa pastora Rosana pregou aqui uma vez, nos trouxe a palavra, que ele era para ele sair da terra, e ele levou Ló com ele, e isso trouxe problemas para ele mais tarde, que poderiam ser evitados, porque se Deus falou, sai da casa da tua parentela e da casa do seu pai, então com certeza não era para ele levar um parente. Mais tarde, quando Abraão esteve no Egito, ele ficou com medo porque Sara era uma mulher muito bonita, e ele ficou com medo do rei do Egito, do faraó, querer se casar com Sara e matar ele. Então ele mentiu para faraó, dizendo que Sara era sua irmã. E não só fez isso uma vez, mas fez duas vezes, porque quando ele chegou na Filisteia, na terra dos filisteus, ele mentiu para Abimeleque, o rei dos filisteus, a mesma mentira que ele disse lá para faraó. Abraão era homem como nós.
era pessoa como nós, tinha os seus defeitos, cometia os seus pecados, mas ele tinha uma virtude maior, porque ele obedecia diretamente a Deus. O que Deus falava para Abraão era a ordem suprema, era a ordem final. O que Deus dizia para Abraão, Abraão acreditava e Abraão fazia aquilo que o Senhor mandava ele fazer. Esse é o caminho daqueles que fazem a diferença deste mundo. Aqueles que fazem a diferença no meio do povo. Este é o caminho. Obedecer a palavra de Deus, obedecer às ordens de Deus. Eles ouvem a voz e obedecem mais do que as circunstâncias que estão à volta deles. Abraão podia não ter ido com Isaac lá, mas Abraão confiava em Deus plenamente. Abraão confiava no Senhor, mais do que as riquezas deste mundo, mais do que as coisas efêmeras, mais do que as coisas passageiras que esse mundo oferece. Eles ouvem a voz de Deus como o mais importante. Abraão ouviria a voz de Deus como a coisa mais importante desta vida. Era tudo o que importava para Abraão, obedecer ao Senhor. Logo, o Senhor se tornou a coisa mais importante na vida de Abraão e na vida daqueles que obedecem ao Senhor. Deus é a coisa mais importante na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é a coisa mais importante na nossa vida. E a fé em Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela não tem corrimão. É uma coisa entre você e Deus. Você ouve a voz do Senhor e você escolhe acreditar na voz dele. E você escolhe obedecer às ordens do Senhor. A fé é você pisar no vazio e Deus colocar o chão depois para você andar. É você ter fé para acreditar que você vai dar mais um passo e o chão está ali. É você ter fé para acreditar que você pode andar por sobre as águas enquanto você olha para Ele. Porque a partir do momento que o seu olhar se desviar dele, você vai afundar como Pedro afundou. Mas no momento que você olha diretamente para o Senhor, que você se mantém na fé ali, o Senhor é grande o suficiente para te fazer flutuar por sobre as águas. O Senhor é Deus de maravilha, Ele é Deus de sobrenatural. Ele é Deus do natural, mas Ele é Deus do sobrenatural. Glória a Jesus. Abraão de novo ouve a voz de Deus e decide seguir e obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, já diz a palavra de Deus em Samuel. No primeiro dia, Abraão ouve a voz do Senhor e resolve obedecer. E nesse texto, no segundo dia, ele coloca em prática aquilo que ele ouviu. Ele acorda pela madrugada, prepara a lenha para poder fazer o sacrifício, arruma um jumento, coloca a lenha em cima, escolhe 2 servos para levar com ele. E ali ele parte junto com Isaac, os 2 servos e o jumento carregando a lenha, para cumprir o propósito de Deus com a sua vida, cumprir o propósito de Deus, cumprir aquilo que Deus tem guardado para a vida dele. Este ano nós estamos no ano do propósito. Deus tem um propósito com a vida de cada um aqui. Amém. Deus tem algo separado para a vida de cada um de nós. Resta nós obedecermos à voz de Deus, ouvirmos, sermos sensíveis à voz do Senhor e obedecer aquilo que Deus tem para nós. Quantas palavras você já ouviu de Deus? Quantas vezes você já ouviu isso? Você já ouviu Deus tem um propósito na sua vida? Você tem que escutar a voz de Deus, você tem que ser sensível à voz de Deus. Não é a primeira vez que isso aqui é falado. Não é a primeira vez que você ouviu isso. Mas o que falta é uma ação da nossa parte. É tomar posse, acreditar naquilo que Deus está falando. É ter fé o suficiente para dar um passo no vazio. Uma ação de fato é se mover em direção àquilo que você ouviu, aquilo que Deus te deu como palavra, que Deus te deu como mandamento para a sua vida. Você já recebeu uma palavra de Deus, você já recebeu uma orientação de Deus, você ouviu a voz de Deus, então siga a voz de Deus, siga o que Deus fala no seu coração, no seu Aleluia! Siga
aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não ouça as vozes externas, não ouça as vozes daqueles que possam dizer: ah, mas isso é muito difícil, isso não vai acontecer, esse problema seu não tem solução, essa doença não tem cura para a medicina, mas tem cura para Deus. Se Deus quiser, Ele pode curar a pior das doenças, basta Ele querer, basta você tocar o coração de Deus. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla do veste de Jesus, e Jesus disse: saiu de mim virtude. O que aquela mulher tinha de diferente de nós? Uma fé sem tamanho, porque ela acreditou que se ela encostasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Ela não precisava de mais nada. Ela não precisava ir no templo. Ela não precisava ficar andando com Jesus. Ela não precisava abraçar, beijar, ela não precisava fazer nada com Jesus. Ela simplesmente acreditou que ela precisava encostar em Jesus para ser salva. Aleluia! O seu problema ser resolvido. E aquilo que durou 12 anos cessou em segundos. Foi questão de tempo. A medicina daquela época não tinha cura para isso. Mas Jesus tinha cura. Amém! Para aquele que verdadeiramente acreditava, para aquele que tinha fé, para aquela mulher que deu um passo no vazio, acreditando que aquele era o Filho de Deus. E que Ele era digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E que Ele era o único que poderia resolver o seu problema. Você já recebeu uma palavra de Deus. Você vem aqui todas as manhãs. Você escuta palavras, você busca. Você escuta no celular, no YouTube, na televisão, onde quer que for. Você escuta a palavra de Deus e você assimila aquilo para a sua vida. Mas o que te falta para poder dar um passo no vazio? Fé, para aceitar a palavra de Deus na sua vida, para acreditar, para crer no Senhor. Uma fé mais forte, a fé verdadeira, a fé genuína. Nós temos que parar de procrastinar a nossa vida com Deus, parar de duvidar, parar de ter medo das coisas que Deus oferece a nós. Deus tantas vezes coloca planos na sua vida, coloca planos na sua mente, coloca desejos na sua vida para poder fazer você progredir, para poder fazer você ter uma vida melhor, para poder evitar que você tenha um problema mais na frente. Mas nós ficamos com medo. Será que isso é de Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou me tornar isso? Como eu vou conseguir? Não duvide, meu irmão, somente creia. Glória a Deus! Faça como Abraão, saia da casa da tua parentela, saia da comodidade, saia da conformidade e vá buscar a terra prometida que o Senhor tem para você. Quando você deixa de tirar o caminho da fé, o caminho profético, você não vai ver muita coisa. Quando você passa a trilhar esse caminho, você não vai ver labareda de fogo, anjo descendo do céu. Às vezes você não vai ver nada, é só você e Deus, mas ainda assim você vai saber que Deus está falando com você, você vai seguir a voz de Deus, porque o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o primeiro sinal de que de fato você pertence a Cristo, você é a ovelha do Senhor Jesus, é ouvir a voz dEle. Ouvir a voz do Senhor, você se torna ovelha dEle. E o lobo não pode te consumir, o lobo não pode te pegar, o ladrão não pode te roubar, porque o Senhor Jesus é o seu pastor e nada te faltará. Aleluia! Amém! Nós ficamos preocupados e não sabendo que a resolução dos nossos problemas está em Jesus, tão do nosso lado. Nós ouvimos falar dele todo dia, nós ouvimos falar da solução dos nossos problemas. E nos falta fé para dar um passo em direção a Ele. Nos falta vontade, nós temos medo de ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Abraão decidiu seguir o caminho profético. Primeiro ele saiu da sua terra, deixou tudo e seguiu a voz de Deus. E agora, Abraão, sacrifica o teu filho, o teu bem mais precioso. De novo, bem precioso, ou pior,
a coisa mais preciosa que ele tinha. Deus ali não falou com Abraão das suas ovelhas, Deus não falou dos seus servos, Deus falou do seu filho, aquilo que ele mais amava. O mais importante que Abraão tinha. E de novo Abraão decide obedecer ao Senhor. Não olhar as circunstâncias, não questionar a Deus, mas obedecer aquilo que o Todo-Poderoso falou com ele. A ordem que Deus havia dado para ele. E ali Abraão parte em direção àquele monte. E no terceiro dia, ele chega ao local do sacrifício, na base do monte. E ali acontece uma coisa diferente. Abraão diz para os seus servos: fiquem aqui, eu e o menino vamos subir, e após nós subirmos e adorarmos o Senhor com sacrifício, nós retornaremos para cá. Um alinhamento com aquilo que você ouve e aquilo que você profere com a sua boca. A palavra diz que a boca só pode falar aquilo que o coração está cheio. Se você ouve as palavras boas do Senhor, se você ouve as palavras do Senhor, se você se identifica com o Senhor e se você ouve a voz do Senhor, a sua boca vai falar de quê? Das palavras do Senhor, do amor do Senhor, daquilo que o seu coração está cheio, da obediência ao Senhor. Abraão, Deus pediu, Abraão obedeceu, e agora Abraão profere por fé uma palavra que ele crê que ele vai viver. Ele diz: nós retornaremos. Ele não falou eu retornarei, porque Abraão já sabia que o Senhor é digno e é fiel para cumprir a sua palavra. Ele sabia disso. Ele tentou por outros meios. Ele teve um filho com a serva, não deu certo. Mas ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Ele sabia que Deus não ia fazer ele sacrificar aquele filho. E você pode estar se perguntando: mas por que Deus pediu essa prova a Abraão? Deus queria Isaac morto? Não. Deus queria o velho Abraão morto, e que ali nascesse o novo Abraão. Deus não conhecia o coração de Abraão, Ele conhecia sim. Ele conhece o nosso coração. Amém. Mas se isso aqui não tivesse acontecido, hoje nós não estávamos falando disso aqui. Hoje você não tinha esse exemplo para a sua vida da fé de Abraão, um homem que se dispôs a sacrificar o próprio filho para cumprir a vontade do Pai. Mas que mais que isso, ele sabia que o Pai era muito amoroso e grandioso e não ia fazer com que aquilo se concretizasse. E muitas pessoas perguntam, os ateus até falam: como Deus é mau, pediu o filho de Abraão, aí depois em cima da hora manda ele parar. Tudo tem um objetivo que Deus faz, irmão. Todas as lutas, todas as montanhas que nós temos que subir têm um objetivo. Talvez Abraão não precisasse passar por isso, mas ele passou por isso para que ele servisse de exemplo para nós, para que nós pudéssemos aqui estar meditando nessa palavra e entender qual é o tamanho da fé de Abraão e o quanto nós devemos progredir na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, para termos uma fé, se possível, parecida com a dele. Para isso existem os grandes sacrifícios da palavra de Deus. Por isso Deus fez Jó passar por aquilo todo. O diabo tentou, ele queria ceifar a vida de Jó. O diabo tentou Jó, ele foi lá e afrontou a Deus tentando Jó. Você acha que Deus não sabia que Jó não iria lhe negar o Senhor, não iria abençoar o Senhor? Deus sabia, Deus conhecia o coração de Jó. O mundo estava perdido em Gênesis 6 e Deus achou um ali no meio de tantos milhares, milhões, bilhões, não sei quantas pessoas tinha, mas o mundo já era bem evoluído.
e Deus achou ali no meio um Noé. Você acha que Deus não tinha capacidade de saber o futuro? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Glória a Deus. Ele sabia que Jó não ia blasfemar contra ele. Ele sabia que ele ia deixar tudo aquilo acontecer, Jó ia sofrer, mas que seria para a glória dele, para que hoje nós pudéssemos ter o exemplo de Jó, um homem que passou por uma dificuldade maior que Abraão, mas se dispôs a obedecer a palavra de Deus. Eu não recebi o bem de Deus, não receberia eu também o mal. E nós, às vezes, nós temos um problema, nós temos uma montanha para subir. E a primeira coisa que nós fazemos é querer largar o feixe de lenha para o holocausto. Esse é o problema do homem. É querer sempre as coisas da maneira fácil. As coisas foram fáceis para Jesus. Você acha que foi fácil para Deus sacrificar o seu filho inocente? Pedir isso a Ele? É fácil para você virar para o seu filho e falar com ele: preciso que você vá lá e morra no meu lugar. Eu preciso que, pior ainda, eu preciso que você vá lá e morra por aqueles que não valem nada, que tiveram tudo comigo como você tem, mas escolheram largar o paraíso, escutando conversas alheias. Eles vão te fazer sofrer, eles não vão acreditar em você, eles vão blasfemar contra você, mas é necessário para salvar a alma deles. E como Abraão, o Senhor Jesus disse: eis-me aqui, não faça a minha vontade, mas faça a vontade do Pai. Glória a Deus. Glória. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não obedecem. Elas não andam em direção àquilo que ouviram e não proferem aquilo que creem. Nós cremos em Jesus, mas na hora do aperto nós não somos capazes de clamar o nome de Jesus. Primeiro nós procuramos as soluções desse mundo, depois nós procuramos Jesus quando não tem mais jeito. A primeira coisa que nós temos que procurar é Jesus. Se o nosso coração está cheio de fé, se o nosso coração é um ambiente fértil para a palavra de Deus germinar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus, em Mateus 13, ele descreve várias passagens de um homem que semeava a semente, e ela caiu em vários tipos de terra. Mas uma coisa há em especial: em todas as terras ali a semente brotou. O que faltou foi o adubo em uma, aguar em outra, tirar os espinhos na outra. A palavra de Deus, onde ela cai, ela brota. A semente gera vida. Esta a mim e você fazer essa semente que está no nosso coração crescer mais e mais. E como último exemplo da palavra, dá frutos, frutos sem medida, 30, 60, 100 vezes mais do que aquilo que o Senhor plantou em nosso coração. A palavra de Deus tem o poder de gerar coisas em lugares que são inóspitos e inapropriados para crescer. A palavra de Deus carrega em si um poder criativo. E quando nós proferimos essa palavra, esse poder sai de dentro de nós, sai da nossa boca e se torna verdade. O verbo se torna vida. Por isso nós não devemos deixar de anunciar aquilo que Deus colocou em nossos corações, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que nós acreditamos como Abraão, que Deus vai fazer na nossa vida, que Deus vai fazer em nós. Nós temos que proferir a palavra com fé. Nós ouvimos a palavra de Deus e acreditamos. Milagres sobrenaturais acontecem em nossas vidas. Às vezes nós estamos em lugares áridos, em terrenos que são inapropriados para o crescimento de vida, em terrenos que são inapropriados para o servo de Deus. Mas quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando ela gera semente, gera fruto dentro de nós,
ali é a vida começa a brotar através da nossa boca, a nossa palavra é capaz de fazer frutificar. O Senhor age através de nós. Abraão agora está alinhando a sua voz com as suas emoções e com a sua expectativa de fé. Se o seu coração está em linha com a palavra que você recebeu de Deus, se o seu coração está cheio de fé, profira a palavra de fé na sua vida. Profira a palavra de fé sobre a vida da sua família. Profira a palavra de fé sobre a comunidade Formosa. Profira a palavra de fé sobre os seus vizinhos, sobre os seus colegas de trabalho, sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço. E Deus vai fazer frutificar, porque Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Amém. Eu não estou falando de histeria coletiva. Eu não estou falando de sensacionalismo. Eu estou falando daquilo que sai de dentro do coração, daquilo que você tem guardado lá dentro, daquilo que você ouve da parte de Deus. Eu estou falando de fé. E fé sim é uma coisa louca e sobrenatural. A palavra de Deus diz que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Nós precisamos ser espirituais para entender as coisas de Deus, para entender a palavra de Deus na nossa vida, para escutar a voz de Deus, para ouvir o chamado, ouvir aquilo que o Senhor está pedindo para nós. Naturalmente, nós não vamos ouvir. Nós temos que ter fé para acreditar no Senhor. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz assim, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não vê Deus, você não vê Jesus. E se você for procurar historicamente aí pelos professores de história, Jesus nem existiu. Jesus não morreu na cruz. Mas isso é fé. Se você está aqui hoje, se você acredita nisso, você tem fé no seu coração. Você crê naquilo que você não vê, naquilo que as pessoas falam, é mentira, mas você crê porque você sente o Senhor na sua vida. Você sente o toque de Jesus na sua vida. Você aceitou Ele como seu suficiente Salvador e você não precisa de mais nada. Abraão diz, fiquem aqui, após adorarmos, nós retornaremos. Fé, convicção e declaração de que Deus havia de prover o impossível. Segunda coisa que Abraão faz nessa passagem, nesse texto, é mandar os servos esperarem por ele embaixo. Assim, vocês ficam aqui e aguardem aqui com o jumento. Guardem aqui no pé do monte. Porque isso era entre Abraão, Isaque e Deus. Que maravilha! Oh, Deus vivo! Abraão sabia muito bem quem ele tinha que levar para subir a montanha com ele. Ele sabia que os servos não estavam no mesmo nível espiritual que ele. Você acha que ali ele não levou um cordeiro para fazer o sacrifício? Você acha que os caras já não estavam pensando? Será que, na hora que Abraão colocou Isaque lá no monte de lenha, um não ia dar uma paulada na cabeça? Vamos embora, Isaque. Seu pai ia te matar, ué. Ele ficou louco. Abraão tinha certeza que isso podia acontecer. Abraão tinha certeza que o nível de convicção da fé em Deus dos servos não era o mesmo dele. Era diferente. Então Abraão deixa ali os servos e sobe com Isaque. Nós precisamos, às vezes, deixar de ser bonzinhos com todos que nos circulam. Há pessoas que você não pode colocar para subir a montanha com você. Há pessoas que não têm o mesmo nível de vivência e de fé, não acreditam na mesma coisa que você, não acreditam no Deus poderoso. E você coloca essas pessoas na sua vida e acha que elas vão crer como você, e acha que elas vão acreditar como você.
Isso era entre Abraão, Isaque e Deus. Os servos não largaram sua parentela, não largaram a casa do seu pai para ir para uma terra prometida. Quem ouviu a voz de Deus foi Abraão. Quem ouviu Deus falando, sacrifica o teu filho, foi Abraão. Isso era entre Abraão, Deus e Isaque. Às vezes você está passando pelo problema, às vezes você está passando por uma dificuldade, e às vezes entre você, sua esposa e Deus, às vezes é entre você, seu filho e Deus, é entre você e sua família. E nós queríamos colocar gente de fora que não vive esse problema, que não viveu esse problema, que não tem a mesma fé que nós, que não acredita que esse problema vai se resolver. Ah, não, seu filho, ele está com um problema qualquer, ele está viciado, isso não tem jeito. Ele vai morrer, daqui a pouco ele parece morto aí. É isso que o mundo profere de palavra. Mas um homem, uma mulher de Deus profere uma palavra profética. Eu creio em nome de Jesus que vai se libertar desse mundo. Eu creio em nome de Jesus que essa doença vai passar. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor me dará um emprego. Eu creio que fulano de tal tem jeito sim, porque o Senhor, quando entra na vida, Ele muda. Muda a vida das pessoas. Aquilo que era velho, que era falho, ele passa a ser novo e verdadeiro. Abraão tinha convicção que ia retornar com seu filho ali. Ele tinha um nível de aliança, um nível de intimidade, um nível de fé maior do que os servos. Interessante, nós podemos ver isso nos próprios relatos dos evangelhos de Jesus. Jesus ia orar e ele chamava ali aqueles que eram achegados a ele entre os outros 12 discípulos, Pedro, Tiago e João. Certa vez ele entrou na casa e vai expulsar o endemoniado. Ele falou: fique aqui, Pedro, Tiago e João. Mandou o resto sair. E quando ele estava no nível maior de batalha espiritual no Getsemane, ele ficou sozinho, porque ali ele sabia que nem Pedro, Tiago e João poderiam ajudar ele. Era Jesus e Deus. E esses são os exemplos que nós temos que ter na nossa vida. Há problemas que é só meu e Deus, só eu e Deus posso resolver. Há problemas que é só você e Deus. Há níveis de batalha espiritual, níveis de batalha desta vida que só se resolvem entre você e Deus. É você e o Senhor Deus. No terceiro dia, Abraão chega no Monte Moriá. Guarde isso no seu coração. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos o que o Senhor quer de nós. Nós sabemos a responsabilidade que nós carregamos. O problema é quando nós estamos diante de um momento de mais força, de mais sacrifício, nós queremos jogar fora a bagagem. Nós queremos levar um momento com menos responsabilidade espiritual. Deus deu a ordem: você vai e sacrifica o teu filho. Abraão obedece, dispensa ali os servos. Ele sabe que Abraão tinha por volta de 112 anos ali. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Abraão sabia que ele não conseguia carregar aquele feixe de lenha. O jumento ficou lá embaixo. E o texto que nós lemos aqui diz que Abraão pega a lenha e coloca nos ombros do filho para que ele carregasse subindo aquela montanha. Abraão, como um bom pai deve ser, ele não tira o peso dos ombros do seu filho. A responsabilidade de carregar a lenha, Abraão podia ter feito: cuidado do meu filho, ele já vai morrer, eu vou carregar a lenha para ele ter lá, e carregar aquela lenha chorando e fazendo sacrifício. Mas Abraão tinha convicção de que Isaque não ia morrer. Abraão tinha fé de que o Senhor ia fazer algo extraordinário ali naquele momento. Abraão coloca o feixe de lenha nos ombros do filho, e o filho não fala nada e carrega aquele feixe de lenha até lá em cima, porque ele já sabia que o seu pai era velho. Nós queremos livrar do nosso peso. Quanto o Senhor Jesus diz em Lucas: aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz e siga-me.
Nós queremos largar a nossa cruz. Nós queremos largar o peso de decisões erradas que nós tomamos às vezes, que nos fazem subir montanhas de cumes muito alto. É doloroso chegar lá com peso. E nós não queremos carregar o peso. Nós queremos deixar de lado. Queremos uma vida mais fácil. Nós paramos no meio da montanha e ali nós começamos a chorar e paramos ali. Abraão deu um feixe de lenha para Isaac carregar, porque ele sabia que Isaac ia subir ali como um menino que era, mas desceria de lá como um homem que viu a provisão de Deus para salvar a sua vida. Porque quando Abraão chegou lá em cima, ele preparou o holocausto, ele pôs a lenha e pôs Isaac lá em cima. Quando ele ia levantar o cutelo para poder matar Isaac, o Senhor Deus gritou lá de cima: pare, Abraão, não sacrifique seu filho. E ali diz a palavra que um carneiro surgiu. No alto de uma montanha, um carneiro surge no meio de um arbusto. E Deus manda sacrificar aquele carneiro. Abraão sabia que Deus iria prover e aquilo seria uma experiência para a vida de Isaac, e foi. Porque Isaac desceu de lá sabendo, ouvindo pela primeira vez a voz de Deus, falando: para, Abraão, não sacrifique seu filho, e vendo a provisão de Deus na vida dele. Deus tem provisão para a sua vida. Glória a Deus. Deus tem provisão para a minha vida. Deus tem provisão para a vida de todos. Essa nós temos fé e acreditarmos. Não largarmos o sacrifício, não largarmos aquilo que Deus colocou para nós carregarmos, a cruz que Deus colocou para nós carregarmos, mas antes se alegrar com ela e carregar ela junto com Jesus. E acreditar que o Senhor é poderoso para fazer mais. Aleluia! Glória a Deus. Você quer a provisão de Deus para a sua vida? Oh, glória a Deus! Deixe de ser menino. Não fuja mais da responsabilidade na obra de Deus. Não fuja mais da responsabilidade que o Senhor te deu. Não fuja mais da voz de Deus te chamando. Abraão podia ter feito de boa, podia ter feito que não ouviu a voz de Deus, mas ele sabia da responsabilidade que era obedecer ao Senhor. Nós estamos no nível de fé em que nós não podemos mais deixar a voz de Deus de lado, esquecer da palavra de Deus, dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós já recebemos a palavra, nós estamos no ponto certo de não mais retroceder, mas de caminhar sempre em frente, de buscar o Senhor. A montanha na nossa vida ela pode ter vários nomes. Eu não sei o que cada um de nós faz. Eu sei do meu problema, mas eu não sei do problema de cada um aqui. Pode ser um divórcio, pode ser um problema qualquer, pode ser uma enfermidade, pode ser um diagnóstico de um médico, pode ser várias coisas a montanha na vida do ser humano, na vida do cristão. Mas se você tiver que atravessar a montanha, se você tiver que subir essa montanha, inicie declarando: eu vou retornar depois com uma experiência sobrenatural de adoração a Deus. Eu vou retornar mais forte do que eu subi. O Senhor me dará mais força para vencer aquilo. E quando chegar lá em cima, em que todo mundo achar que não tiver mais saída, o Senhor vai prover o sacrifício. O Senhor vai prover a minha libertação. O Senhor vai prover a minha cura. O Senhor vai restaurar o meu casamento. O Senhor vai restaurar a minha vida. O Senhor vai me dar um emprego. O Senhor vai prover aquilo que eu precisar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus para você. Guarde uma coisa nessa manhã: a responsabilidade de obedecer a Deus é nossa. Amém. Mas a responsabilidade pela provisão não é de mais ninguém senão de Jeová Jireh, senão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você obedece a Deus, Deus tem responsabilidades com você. Ele tem responsabilidade com a sua vida, com o teu sustento, com a tua casa, com a tua família. Ele tem responsabilidade com você.
Ele é Deus de provisão. Glória a Deus. Ele é Deus de propósito. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração nessa manhã. Não seja mais como um menino na fé, mas se torne um homem e uma mulher de Deus. Chega de comida de criança, chega de coisas de criança. Enquanto eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas nós já somos jovens na palavra, nós já somos homens e mulheres na palavra. Nós precisamos tomar as verdades de Deus para a nossa vida. Nós precisamos declarar as verdades de Deus e declarar a nossa fé em Jesus Cristo. Crer que o Senhor pode suprir cada momento em nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor me entregou. O Senhor falou comigo durante essa semana e que eu deixo para nós nessa manhã. Tenha fé, porque Deus vai prover se você tiver fé. Tenha fé, porque Deus vai abençoar e vai prover o sacrifício se você tiver fé em Deus. Dê um passo no vazio, acreditando que o Senhor Deus vai prover para você o chão para pisar. Caminhe sobre as águas olhando para o Senhor. Não se desvie com os barulhos do mar. Não se desvie com gritos daqueles que ainda estão no barco e não estão acreditando que você está caminhando sobre as águas. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Deus. Ele tem tudo para fazer em sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, eu te entrego neste momento essa palavra, Deus. Eu entrego a vida de cada um, especialmente a minha, Deus. Me debruço agora no seu altar, ó Deus. Pedindo que o Senhor, ó Deus, crie em nós fé verdadeiramente, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, essa fé que está adormecida lá dentro do nosso coração, ó Deus, que ela possa despertar, ó Deus. Que nós possamos proferir palavras verdadeiras, ó Deus. Palavras de fé, ó Deus. E criar coisas no vazio, ó Deus, pela fé em Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos curar enfermos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, profetizar a bênção para a vida das pessoas, ó Deus. Que nós possamos profetizar a bênção em nossas vidas, ó Deus. O crescimento espiritual em nossas vidas, ó Deus. Oh Pai, que o Seu amor esteja conosco a cada dia, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais e mais, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoa. É até difícil falar, né, irmãos? Depois da palavra abençoada que recebemos aqui nessa manhã, como nosso irmão disse, é isso aí. Nós já temos que crer naquilo que o Senhor fala conosco. Quando o Senhor nos dá uma palavra, quando o Senhor nos dá um propósito, só temos que seguir. Então nessa manhã o Senhor trouxe uma palavra abençoadora para mim e para você. Certamente Ele vê, claro, Deus sempre vê qual o caminho que nós vamos passar nessa semana. E esta manhã nós somos fortalecidos a vencer pela fé todo o problema que surgir diante de nós. Não com a sua força, que nós vimos aqui quando Deus fala sobre Abraão, Deus está falando de fé. Como nosso irmão disse, não está falando de algo quando ele disse aqui que a fé ela não precisa de corrimão, porque o corrimão você agarra ali para você ir ali no escuro, né? Você sabe onde você está passando. Mas a fé é se lançar no escuro caminho que tem pela frente, na fé de que você está no caminho certo e de que Deus está contigo. Então que nessa semana possamos crer. Hoje é o primeiro dia da semana, gosto muito de falar isso. A gente começa bem a nossa semana, começamos sendo inspirados, começamos aqui com a manhã de louvor, com a manhã de oração, com a manhã de palavra. Para quê? Para fortalecer o nosso coração, o nosso espírito e seguirmos os problemas. Então quando vier o problema amanhã, não seja aquele que vai se desmoronar. Você sabe que os problemas virão. Eu sei que os problemas virão. Então nós vamos resistir. A Bíblia diz
que o inimigo tem que ser tratado dessa forma: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é você enfrentá-lo, é você mostrar que você é forte? Não, é você continuar pela fé, crendo que Deus está contigo, e ele sabendo que não tem o que fazer, ele vai seguir, perturbar outro. Essa é a fé que nós precisamos, é a fé no tempo da graça. É isso, eu falo sempre com vocês, a fé, a graça fala de fé. Abraão, ele não tinha ainda a lei, ele não estava vivendo sob a justiça própria, como aqueles homens no pé do Sinai que falaram assim: tudo que Deus mandar nós vamos fazer. E Deus mostrou por anos para o ser humano que pela lei eles não podiam, eles precisavam de um Salvador, Jesus Cristo. E Abraão viu pela fé aquele cordeiro, porque a salvação sempre foi pela fé, nunca foi pela lei, sempre foi pela fé. Antes de Cristo, acreditavam na vinda de Cristo e eram salvos pela fé. Hoje nós cremos em Jesus Cristo e somos salvos pela fé. E a Bíblia diz que Abraão viu Jesus. Como que Abraão viu Jesus? Aquela cena profética do cordeiro que o nosso irmão trouxe aqui. Eis aí, pega esse cordeiro e sacrifica. Então nessa manhã o Senhor falou comigo, falou contigo, que possamos fortalecer o nosso espírito, o nosso coração com esta palavra e vencermos os desafios que se colocarem diante de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Só alguns avisos. Nossa irmã Elisângela hoje cedo pediu oração pela família. Eles não estão aqui porque nosso irmão Reinaldo e o irmão Mateus, estavam com um resfriado muito forte, sinusite atacada, e a gente sabe, o nosso irmão, ele para não vir, a gente sabe que realmente era algo difícil. Então pedi oração para eles, para toda a família, que Deus abençoe abundantemente. Lembrar que nesse mês nós tivemos vários aniversários, nós tivemos Heitor, tivemos o Miles, tivemos a Elisângela e tivemos, são 4 ali, hein? A irmã Cláudia, isso mesmo, a irmã Cláudia viu a festança lá, quem não foi perdeu, né? Oh, glória a Deus, que bolo maravilhoso, nós levamos, até que tivemos mais dias ali comendo aquele bolo gostoso. Que Deus abençoe nossos irmãos e irmãs, lembremos em oração, sempre digo para os irmãos, tira ali uma fotinha ali dos aniversariantes, faz um comentário, eu assim, às vezes eu esqueço de falar no dia, irmãos, mas às vezes é aquele momento, lembro de manhã que eu vejo ali, mas não faço na hora, às vezes esqueço, mas se eu sempre oração com vocês, vocês podem ter certeza, porque isso é importante, é a comunhão que nós falamos aqui. Quero pedir uma ajuda essa semana, os irmãos que puderem. Eu tinha comentado aqui alguns dias atrás do nosso propósito de ir até aqueles que estão tendo dificuldades. E uma família que nós sabemos que está tendo dificuldade de estar aqui por causa dos problemas que tem passado, é a nossa irmã Cecília, mas sempre ali receptiva, a gente fala com eles, ela fala conosco, tá? Graças a Deus, estão ali na fé conosco. E eu tinha pedido aos irmãos, aqueles que puderem, para a gente poder fazer algo diferente, vamos pensar como vamos retomar o nosso encontro semanal, mas eu gostaria de convidar aqueles que puderem essa semana, quinta-feira, 7h30, a gente pode encontrar ou aqui, ou não, melhor lá, né? É pertinho, aqui na rua de cima, ali é a rua, eu passo depois direitinho para vocês, esqueci o nome da rua agora, a rua principal ali a rua do lado da igreja do bairro Aparecida aqui, do lado mesmo, a gente encontrar ali 7h30, vamos lá, aquele que puder, se puder pelo menos um irmão aí do instrumento, os que estiverem naquele dia aí com disposição, para a gente ali fazer uns 40, 50 minutos, uma oração, um louvor, uma palavra ali para o Sr. Luiz. O Sr. Luiz vai lá e manda abraço para vocês, ele tem aqueles momentos ali de relance, ele dá aquela esquecida, mas
ele volta. Eu tenho certeza que ele vai se alegrar muito com a nossa presença. E a gente vai fazendo a diferença, como Jesus, né? A palavra diz que, como os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, todos os dias reunidos no templo e nas casas, né? Louvava e glorificava o Senhor. Então, depois eu gostaria que os irmãos falassem comigo, quem puder, para a gente marcar. Então, quinta-feira, a gente já conversou com ela, pode estar disponível, quinta-feira, 7h30, ali no Bairro Aparecida. E lembrar os irmãos que esse mês de março é um mês comemorativo para nós. Quantos anos nós estamos fazendo? 8 anos da nossa comunidade cristã Formosa. 8 anos que nós estamos aí juntos, que nós estamos nesse mesmo espírito. Então, o mês de março vai ser um mês comemorativo, né? Nós vamos, estar lembrando dos nossos cultos, desse dia, o que esse dia tem para nós, esse ano do propósito, como nosso irmão falou ali sobre propósito hoje, através do que Deus fez na vida de Abraão. Deus mostrou na vida dele o propósito dele, e ele creu, ele se lançou. Deus tem mostrado para nós temos propósito diante de Deus. Coloquemos tudo isso e alinhemos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe. Mas para nós, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui há 8 anos. Começamos aqui, nosso primeiro culto foi dia 30 de março de 2016. Né? Isso aqui realmente, a gente ouve falar que no princípio, né, Deus ele precisou fazer com que houvesse luz. Isso aqui era o caos, né? E graças a Deus hoje é um lugar agradável. Só quem vê que a Vanessa veio, né? As crianças, não sei se elas lembram, mas eu tenho umas fotinhas, já mostrei alguns. E hoje nós temos esse lugar agradável. Eu tenho certeza, a gente está pelejando ali para a gente poder aumentar isso aqui para frente, né? Para sabe o propósito, pelo menos para a gente poder aproveitar esse espaço mais. E tenho certeza que grandes maravilhas o Senhor continuará a fazer nas nossas vidas neste lugar. Então nós vamos estar comemorando nesse mês. Vê aí com os irmãos, de repente, na terceira semana da ceia, sempre eu digo, passa um pouquinho, né? Um pouquinho só adorar, uns 2 minutos, 3 que passa, a gente fazer um almoço, né? Vamos combinar depois, vamos ver se é possível, né? Os irmãos estiverem aí nessa exposição, ainda tem algumas coisinhas ali, né, meu pai? A gente aproveitar e. O arroz tem ali! Ô, Glória, então acabou. Na medida, hein? Então, tá abençoado. Arroz teremos aí, para graças a Deus. E vamos fechar com chave de ouro lá no último culto. Vamos ver se lá no último culto a gente faz um bolo, faz uma coisa qualquer e terminar e fazer mesmo um mês festivo. Convida amigos, convida jovens, crianças agora, botar essa banda aí para trabalhar e vamos combinar esse mês como nós vamos fazer, né? Agora, destacando, eu converso direitinho com a Vanessa lá e passo para os irmãos, para a gente combinar, né? De cada culto quem vai estar, e aí para vir treinar com os nossos irmãos. Amém? Mais alguma coisa, irmãos? Os irmãos estão lembrando? Não? Então vamos ao nosso momento de ofertas. A nossa banda formosa. Os irmãos escolheram enquanto os irmãos. Os irmãos vão preparar o nome aí, mas enquanto isso é a banda formosa. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor enquanto os nossos jovens. Ô, Glória! Aqui é baixo de 6, somos jovens. O irmão falou aí, velho. Na pregação ele falou um negócio também aqui, né? Não lembro bem, mas na hora eu pensei em comentar. Mas somos todos jovens da graça do Senhor Jesus. Enquanto nós louvamos, você pode trazer sua oferta de amor. Eu falo isso. A oferta de amor é aquela que você dá com o seu coração alegre, feliz. Você vem e você, esse aqui não está me faltando, esse aqui está me abençoando, para que a gente possa continuar esse propósito maravilhoso da nossa comunidade. Amém? Louvemos ao Senhor.
Jesus. Deus abençoe. Tá? Depois a gente combina direitinho a programação, né? Para a gente encerrar direitinho, mas esses pedidos, os irmãos não esqueçam, então, na quinta-feira, essa que já está mais próxima, quem puder estar conosco ali, depois eu passo direitinho. Rua Capitão Bicário, né? Rua Capitão Bicário, do lado da igreja, a igreja católica, uma igreja azul. A gente encontra ali, então, às 19h30, no bairro Aparecida, quinta-feira. Amém? Nosso irmão. Então, a gente. No próximo domingo? Opa, glória a Deus aí, irmão. Domingo a gente já tem café da manhã. Glória a Deus. No segundo tem ceia com almoço. No terceiro, vamos ver o que a gente arruma aí. Terceiro e quarto. É o mês de festa. No último a gente tem bolo. E no terceiro, vamos ver o que nós vamos ter. Festival de chup-chup. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Deus, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, pelas libertações, ó Deus, pelas curas, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem provido neste lugar, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, ó Deus, cada família representada, Deus. Que o Senhor visite a vida do nosso irmão Reinaldo, do nosso irmão Mateus, ó Pai, ó Pai, da família, Deus, toda ali, ó Deus, representada, ó Deus, através desses dois, ó Pai. Que o Senhor cure, ó Deus, que o Senhor liberte dessa enfermidade, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, ó Deus. Que o Senhor é grande para poder fazer mais e mais em nossas vidas, ó Deus. Nós te abençoamos pelos pedidos, que o Senhor nos abençoe os dízimos e as ofertas, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa multiplicar nas nossas vidas, ó Deus. Multiplicar aqueles que doaram em sua casa, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Que o Senhor possa ter sustento na casa do Senhor, ó Pai. Na nossa igreja, Deus, na nossa comunidade, ó Pai. Que o Senhor possa continuar sustentando as nossas vidas, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Abençoe a vida da nossa irmã Cecília, ó Deus, do nosso irmão Luiz e toda a família ali também, ó Deus. E na quinta-feira, Deus, o Senhor se faça presente ali, ó Deus, para que vidas, ó Deus, possam ser alcançadas, ó Deus, pelo Teu poder, ó Deus. Os vizinhos da esquerda, da direita e da frente, ó Deus, possam ver ali o amor da Tua congregação com os seus, ó Pai, e possam se achegar também a Ti, ó Pai. O Senhor nos guarde nessa semana, Deus, nos livre e nos guarde de todo mal, ó Deus. Despeça-nos em paz, ó Deus, nos leve em paz para casa, como nós chegamos em paz aqui, ó Deus. Nos dê uma boa semana, Deus, nos dê livramento, Deus, nos dê vitória, Deus, e que nós possamos profetizar a bênção do Senhor não só sobre a vida dos outros, mas sobre a nossa vida também, ó Deus. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebe aí, meu irmão e irmã, glória a Deus, a sua bênção, e toma posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém. Amém? Vamos em paz para uma semana de vitórias em nome de Jesus.